Fala turma aí do oitavo ano, beleza gente? Hoje nós vamos ver sobre o empirismo de David Hume. David Hume, que é um dos filósofos mais marcantes aí desse período, já que nós estamos estudando a visão empirista dos filósofos ao longo da história. Então vamos prestar bastante atenção, vamos abrir o livro aí na página 12. Vamos lá, turma? O empirismo de David Hume. Sem dúvidas, de todos os pensadores da tradição empírica inglesa, David Hume foi o que maior notoriedade ganhou nos debates acadêmicos, sobretudo pela riqueza e complexidade de suas obras, levando a questões do método empírico a um patamar de destaque na tradição filosófica. Então vamos ver um pouquinho aí da história de vida de David Hume. Ele nasceu aí em Edimburgo, que é a capital da Escócia, em 1711, e desde jovem se apaixonou pelos estudos dos clássicos e da filosofia. Já no ano de 1729, ele teve a poderosa intuição de uma nova ciência da natureza humana, da qual nasceu a ideia básica de sua obra-prima, que é esse livro aí, o Tratado sobre a Natureza Humana, dividido em 3 volumes, publicado em Londres entre 1739 e 1740. No ano de 1748, foi publicado um resumo com o título Ensaio sobre o Intelecto Humano, que foi rebatizado por fim em 1758 com Pesquisas sobre o Intelecto Humano. O sucesso literário veio, porém, com os ensaios morais e políticos de 1741. Entre as obras sucessivas recordamos Os Princípios da Moral, Discursos Políticos, 4 dissertações e a História da Inglaterra. De 1763 a 1766, foi secretário do embaixador inglês em Paris e, quando voltou a Londres, levou consigo Rousseau, com o qual, porém, as relações logo se deterioraram. Nos últimos anos, retirou-se em Edimburgo, onde se dedicou às novas edições de suas obras e às revisões dos diálogos sobre religião natural, redigidos em 1751 e publicados em 1779. Ele morreu em 1776. Então aí a gente está vendo aí que o David Hume ele sempre buscou, essa ciência, essa busca para se entender como que o ser humano busca o seu conhecimento, como que ele vai adquirir todo esse conhecimento ao longo de sua vida. Então é bem interessante a visão dele. É na obra Tratado sobre a Natureza Humana, que é um dos livros mais famosos do David Hume, que Hume lançará as bases de seu método empírico, buscando fundamentar os limites da mente humana no processo de conhecer. Então olha só que interessante. Nesse sentido, poderíamos dizer que o projeto metodológico empírico de Hume constitui uma verdadeira geografia mental em relação ao processo de conhecer, no qual o filósofo buscará descrever os limites, as fronteiras que nossa mente possui ao estabelecer o conhecimento. Dessa forma, o ponto central do empirismo humeano estabelecerá que todos os conteúdos da nossa mente estão fundamentados nas percepções. Então aí, David Hume já está falando aí, olha só, ele está falando que tudo que existe na nossa mente vem através das percepções que nós temos. As percepções, o que nós sentimos. Olha só que interessante. Ele está querendo juntar aí o racionalismo com o empirismo. Racionalismo, ele está falando aí, tudo que existe na nossa mente, tem uma relação com as percepções, as sensações, o que nós sentimos. Então ele está querendo juntar aí, racionalismo com empirismo. E aí tem a explicação. O que seriam essas percepções? As percepções nada mais são do que representações internas do que ocorre no exterior, ou seja, na experiência e que faz surgir alguma hipótese. Perceba que, nesse sentido, o processo perceptivo considera a forma como a experiência das sensações afeta diretamente o sujeito e a sua compreensão da realidade. Então ele está falando aí, o que seriam essas percepções? As percepções são todos aqueles sentimentos, tudo que nós sentimos quando nós estamos interagindo com pessoas, com objetos, vivenciando as situações da nossa vida. Então aí o David Hume está querendo já juntar e mostrar para a gente
que tudo aquilo que a gente tem na nossa mente vem através do que sentimos, através das sensações, das percepções, de como que nós vamos vivendo, né, as coisas ao longo da nossa vida. Então, olha só que interessante. Assim, uma vez que os conteúdos mentais são formados pelas percepções, estas serão divididas por Jung em duas categorias: as impressões, que é tudo aquilo que nós sentimos, e as ideias, que são essas informações que nós temos na nossa mente. As impressões, em um nível mais intenso e vivo do que as ideias, correspondem à forma imediata como o homem apreende sua experiência. Então ele está falando que as impressões é tudo aquilo que nós vivenciamos através da nossa experiência de vida, tá? Como, por exemplo, as sensações, as paixões e as emoções. Então ele está falando aí o que seriam essas impressões. São as sensações, as paixões e as emoções. É tudo aquilo que nós sentimos, tá? Logo, ter impressão de algo significa sentir. Tá vendo, gente? Então ele está falando aí, ó. As impressões é tudo aquilo que nós sentimos, tá? Através da nossa experiência de vida, interagindo com pessoas, com objetos, vivenciando as situações da nossa vida. Então, ele fala que tudo aquilo que nós sentimos diante dessa experiência tem o nome de impressões. Já as ideias, cópias das impressões, possuem menor intensidade e, com isso, menor correspondência em relação ao fato experienciado. Em suma, ter alguma ideia significa pensar. Então ele está falando aí, ó, você precisa de ter as suas impressões, que é tudo aquilo que você sente quando você vivencia a experiência de vida, porque as ideias é o seu pensamento que você teve em relação àquilo que você sentiu, tá? Fica evidente aqui, segundo os princípios de Jung, que toda ideia deriva de alguma impressão. Então ele já está falando, ó, tudo aquilo que você tem na sua mente vem de acordo com o que você sentiu, com o que você vivenciou na sua experiência de vida, tá? Então aí, ó, vou voltar do ponto que ele falou aqui, ó. Fica evidente aqui, segundo os princípios de Jung, que toda ideia deriva de alguma impressão, não havendo, portanto, qualquer ideia que seja inata, como havia proposto a filosofia de Descartes. Então aqui o David Hume, ele não acredita naquela ideia de Descartes que fala que o ser humano já nasce com a ideia pronta, né? As ideias inatas aí. Ele não concorda com essa visão de Descartes, tá bom? Ao questionar a tradição religiosa e racionalista, Hume se mostra um filósofo cético. Um filósofo, gente, muita atenção nessa parte aqui que vai falar sobre o ceticismo, tá? Que vai falar por que ele é um filósofo cético, por que ele questiona, tá? Aí, ó, do grego, skeptikos, né, que questiona, porque ele duvida de qualquer possibilidade de construção do conhecimento fora da experiência. Então, ele é um filósofo cético, ele tem esse ceticismo aí, porque ele duvida que exista uma outra possibilidade de você aprender, a não ser que seja através da experiência. Ele fala, não tem como você construir seu conhecimento sem a experiência, tá, gente? Então, ele fala que é somente com essa experiência, né, de vida, interagindo com objetos, com as pessoas, com tudo que existe ao seu redor. Ele fala que só através da experiência que você consegue obter um conhecimento, tá? Ele fala que não tem outra coisa além da experiência que vai fazer você aprender. Mesmo porque a gente está falando, né, que ele fala que através da experiência de vida que você tem, você vai criar as impressões e através das impressões, que é aquilo que você sente, você vai chegar nas ideias, que é o seu pensamento que vai te coordenar e definir o seu conhecimento. Aqui só Bom, vou ler essa partezinha que é importante. Podemos, por conseguinte, dividir todas as percepções do espírito em duas classes ou espécies, que se distinguem por seus diferentes graus de força e de vivacidade. As menos fortes e menos vivas são geralmente denominadas pensamentos ou ideias. Isso aí é só um reforço do que nós vimos aí anteriormente. Está falando aí que os pensamentos e as ideias
são percepções de grau menor, né? E ele está falando aí que a outra espécie, que são as impressões, todas as nossas percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. E as impressões diferenciam-se das ideias, que são as percepções menos vivas, das quais temos consciência quando refletimos sobre quaisquer das sensações. Então ele está falando aí sobre isso que eu acabei de dizer, que as impressões têm um papel muito importante para você conseguir chegar nas ideias. Ele fala que somente através das impressões, que é aquilo que você sente quando você vivencia algo na sua experiência, né, é que vai fazer você ter uma ideia, que vai fazer você pensar. Então, você vivencia a experiência de vida primeiro para você chegar no seu grau de pensamento, tá? Vou citar um exemplo para vocês. Às vezes vocês nunca viram determinado filme. Quando você assiste o filme a primeira vez, você vai ter uma impressão. Você está tendo uma experiência de assistir aquele filme a primeira vez. Quando você assiste, você vai ter uma impressão daquele filme. E aí, através dessa impressão, né, se você gostou ou não, se você ficou emocionado ou não, você vai chegar numa ideia, né? Você vai chegar num grau de pensamento, o que você pensa a respeito do filme. Porque o filme vai te trazer uma experiência. Então, através disso, é que o David Hume fala que, olha só que bacana, ele está juntando aí o empirismo com o racionalismo. As impressões, que é o lado aí empirista, e as ideias, que é o pensamento dentro do lado racionalista. Ora, uma vez formadas as ideias, a mente entra em processo de operacionalização, compondo ou decompondo tais ideias que foram formadas a partir das impressões. O processo de composição, também chamado de associação, pode ser de natureza simples, como compor a ideia de uma cor, ou complexa, como formar a ideia de uma maçã, na qual carrega inúmeras ideias simples como cor, cheiro, gosto, textura, etc. A faculdade da mente responsável por esse processo associativo de ideias corresponde à imaginação. Ela sempre será responsável por estabelecer uma relação complexa entre as ideias, variando em 3 operações básicas: a contiguidade no tempo e no espaço, a semelhança e a relação de causa e efeito. Ele está comentando aqui, né, como que essa relação acontece entre as impressões para você chegar no grau das ideias. Então ele está falando que a imaginação é essa ponte que vai fazer aquilo que você sente, né, quando você está interagindo, está vivenciando a sua experiência, para você chegar no grau da ideia. Então aí ele está falando como é que essa imaginação é formada. Então ele vai explicar cada um aí, ó, a contiguidade no tempo e no espaço, a semelhança e a relação de causa e efeito. A operação de contiguidade pode ser exemplificada por uma ideia associativa de proximidade. Por exemplo, ao sentir fome, o sujeito imagina comida ou um lugar para comer. Já a operação de semelhança pode ser exemplificada quando o sujeito vê a fotografia de uma pessoa e relembra automaticamente da pessoa representada. Por fim, a relação de causa e efeito pode ser exemplificada quando um determinado objeto cai de certa altura e é possível determinar sua queda. Esta última operação mental promovida pela imaginação será um tema de grande discussão para o empirismo humeano, que ao mesmo tempo constata sua importância, mas também apresenta certas críticas que observaremos a seguir. E aí ele está explicando, né, como é que a imaginação ela vai determinar, né, os exemplos de contiguidade, de semelhança e de causa e de efeito, né? Então, com esses exemplos aí que o livro está tratando, dá para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Ampliando a discussão sobre a operacionalização mental da imaginação, que a imaginação faz sobre causa e efeito, Hume mostrará sua fundamentação, que sua fundamentação é, antes de tudo, a experiência que, ao longo de sucessivas repetições, acaba constituindo no sujeito o hábito de interligar entre 2 respectivos fenômenos certa regularidade. Por exemplo, ontem e hoje, ao acordar por volta das 6 horas, o sol nasceu. Logo, amanhã, no mesmo horário, o sol também vai nascer, né? Porque
através da sua experiência, você sabe, ó, você acordou hoje 6 horas, o sol nasceu. Então você sabe que amanhã o sol vai nascer de novo, né? Essa questão do hábito será de grande importância para as reflexões de Jung sobre os efeitos que a experiência, até mesmo de determinar certos comportamentos do sujeito. Então ele fala que essa força do hábito, nessa experiência que você vive, as repetições, isso vai fazer também que possa modificar o comportamento do ser humano. E aqui é um resuminho do que ele está querendo dizer. Então ele fala, ó, que o sujeito ele tem que interagir com o objeto, tá? E através de como o sujeito ele vai interagir com o objeto, com a pessoa, ou então com a situação que ele esteja vivenciando na vida dele, ele vai ter uma experiência. E dessa experiência vai chegar aqui, ó, a experiência vai gerar uma percepção. O que é a percepção? Vai gerar a condição das impressões e das ideias. As impressões, aquilo que você sentiu em relação do que você experimentou, tá? Então, aquilo que você sentiu, através do momento que você experimentou, você vai chegar nas ideias. Você vai pensar a respeito disso, tá? Então, aqui, ó, a impressão é uma percepção mais viva e intensa, porque a impressão ela vai ser algo que você sentiu ao vivenciar a experiência, né? Então, aquilo que você sentiu vai formar o quê? As ideias, que Jung considera como simples ou complexas, e ele vai falar, ó, é uma percepção menos forte e menos viva, né? Então, ele fala que a ideia é uma percepção menos forte e menos viva, mas para ele a impressão é de fundamental importância. Por isso que ele fala que a impressão é a percepção mais viva e mais intensa, tá? Quando você chega aqui no grau de pensamento, ele fala que a mente ele vai operacionalizar, a mente vai passar por essas três situações que são feitas na imaginação e através disso é que vai formar o conhecimento, tá? Então passa pela impressão, que é aquilo que você sentiu, para chegar nas ideias, que é o grau de pensamento sobre aquilo que você sentiu, e a imaginação vai ajudar a você operacionalizar para você conseguir formar o seu conhecimento. Qual o conhecimento que você teve através da experiência que você vivenciou, tá? E aqui, gente, é bacana que o livro está trazendo esse joguinho aqui para vocês testarem essa ideia de racionalismo e de empirismo que o Jung comenta, que esse joguinho aqui, ó, ele chama 8-Ball Pool, tá? Que é esse aqui, ó, esse é o nome dele. Tem também para Android, e aí vocês podem vivenciar essa experiência aí que o David Jung está comentando, né? Entre impressões e as ideias. Então é bem bacana aí que na medida que você vai superando os desafios, você vai experimentando situações bem iguais como a gente vivencia no nosso dia a dia. Então é bem bacana o jogo. Eu tenho ele no celular, ele é maravilhoso. Eu recomendo para vocês baixarem, para vocês testarem os seus limites aí, tá? Bem bacana mesmo aí para ver até que nível vocês conseguem chegar, tá bom? Aqui, gente, é só um resuminho do que nós acabamos de ver aí, tá? E aqui, gente, eu quero que vocês façam as questões 1 até a questão 14, tá bom, gente? Até a questão 14 da página 19, tá? Turma, é o seguinte, eu vou querer que vocês enviem as respostas para mim no Word, tá? E aí, ó, as respostas das questões abertas e fechadas, vocês podem fazer pelo Word, que eu corrijo, e aí, né, como vocês já vão ter aí no livro, fica mais fácil, porque depois é só vocês fazerem a correção de acordo com quando eu responder as atividades de vocês, tá bom? Então, vocês façam tudo pelo Word e me encaminham aí, por favor, tá bom, gente? As questões fechadas, mandem só o gabarito, só mandem qual foi a letra que você marcou, tá? Porque depois aí vocês vão ver na correção se vocês acertaram ou não, tá bom, turma? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima, hein?